Bom dia. Bom dia! Iremos começar nossa primeira edição do Escola News. Iremos falar de um assunto muito polêmico, que é a invasão do Afeganistão. Vamos contar a sua história e como ela é atualmente. Um assunto antigo, mas que causa muitas controvérsias. O Afeganistão já foi invadido diversas vezes ao longo de sua história, e suas fronteiras e governo têm sido constantemente alvo de disputas entre o Alexandre o Grande, os conquistadores mongol da Ásia do Sul, os cesares russos e o recente governo comunista. O Império Britânico e recentemente os Estados Unidos da América e a coalizão ocidental, todos parecem interessados nesse território. Os conflitos atuais para o controle do Afeganistão podem ser vistos como uma extensão para o controle da Ásia Central e seus recursos naturais, bem como da posição estratégica no meio da Eurásia. Historicamente, a conquista do Afeganistão teve um papel importante na invasão da Índia pelo oeste, através do Passo Khyber. A primeira invasão documentada do Afeganistão foi realizada por Alexandre o Grande, em 330 a.C., para a conquista de territórios. Além disso, o país foi ainda ocupado a oeste pelos árabes, que comissionou a conversão muçulmana de grande parte da população. Mais tarde, foi invadida 2 vezes pelos mongóis em seu desejo de expansão para a Índia. Bom, daremos continuidade à Escola News com o tema Invasões do Afeganistão. Uma das invasões são as invasões britânicas. Durante o século XIX, o Afeganistão foi ainda invadido mais 2 vezes, só que dessa vez pela Índia dos ingleses, que causaram 2 guerras anglo-afegãs. Ambas tinham a intenção de limitar a influência russa no país e enfraquecer as principais tribos locais, que acabaram levando a uma constância de conflitos tribais de fronteiras. Ocorreu, é importante ressaltar, uma terceira guerra anglo-afegã, que, após o armistício, resultou no conhecimento oficial por meio da Grã-Bretanha da independência do Afeganistão. Uma das invasões recentes no Afeganistão é a invasão soviética. A independência, porém, não significou o fim da tomada do poder do país. Em 1979, os soviéticos invadiram o território afegão, ocasionando o famoso financiamento de grupos radicais armados islâmicos pelos Estados Unidos da América, que visavam conter a União Soviética durante a Guerra Fria. Os mujahidins, que eram combatentes, eventualmente conseguiram forçar a retirada dos soviéticos. Com a derrubada do regime comunista, teve o início da Guerra Civil Afegã, que conduziu à ascensão do violento regime fundamentalista do Talibã. A última invasão recente foi a invasão estadunidense. Seguindo a retirada soviética do Afeganistão, houve uma invasão iraquiana no Kuwait que pôs em risco o comando dos sauditas. Face à grande presença militar iraquiana, Osama Bin Laden, um dos fundadores do movimento a favor de um Estado Islâmico durante a ocupação soviética, ofereceu seus serviços para proteger a Arábia Saudita. O rei saudita recusou a oferta de Bin Laden e optou por deixar os Estados Unidos e aliados agirem. Bin Laden considerou a decisão um ultraje. Logo depois, o movimento que viria a ser conhecido como Al-Qaeda foi formado. E o início da grande inimizade com os americanos já estava concretizado. A invasão estadunidense de 2001 foi uma alegada tentativa de capturar Osama Bin Laden, o terrorista acusado pelo governo dos Estados Unidos pelo ataque de 11 de setembro, que estava sob a proteção dos talibãs. Apesar dos Estados Unidos não terem capturado Bin Laden, conseguiram destruir o governo islamista radical do Talibã. Os líderes talibãs sobrevivem escondidos e, com outras facções, mantêm a situação estável no Afeganistão, com ataques terroristas esporádicos e tomada de reféns, principalmente no sudeste e na fronteira com o Paquistão, onde guerrilheiros continuam a lançar ataques contra as forças dos Estados Unidos, seus aliados
e do atual governo dos presidentes Hamid Karzai. A invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão é um caso que até hoje não encontrou seu fim, muito menos solução, embora Obama, atual presidente americano, tenha decretado a retirada das tropas americanas até 2014. O país está longe de gozar de estabilidade. Os líderes do Talibã sobrevivem escondidos e com as outras facções mantêm a situação instável no Afeganistão, com ataques terroristas e tomada de reféns, principalmente no sudeste e na fronteira com o Paquistão, onde guerrilheiros continuam a lançar ataques contra as forças dos Estados Unidos. Expõe-se, por fim, quão complexa e historicamente dependente de diversos acontecimentos essa situação é, e entende-se que ainda há muito espaço para análise, aguardando os próximos acontecimentos. E dessa maneira nós encerramos o Escola News de hoje. Boa tarde.